e por isso nós não podemos esconder Ele. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele um dia, aleluia, chegou lá no Éden e Ele chamou Adão, aleluia, porque Adão estava escondido, aleluia, sem querer se aproximar de Deus. Aleluia, e ele falou: onde estás, Adão? Aonde tu estás? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E foi assim que começou tudo, essa grande promessa. E ali Deus fez uma promessa, aleluia. Deus fez uma promessa com Adão, aleluia, porque Adão havia naquele tempo se quebrado aquela promessa, quebrado aquele contato que ele tinha de todos os dias, todas as vezes que Deus vinha conversar com Adão, ele estava pronto, mas aquele dia já não estava pronto, aleluia, porque todas as vezes que Deus vinha conversar com Adão, Adão tinha um prazer imenso, aleluia, de conversar com Deus ali no jardim. Mas aquele dia Adão se escondeu, aleluia, e assim foi, aleluia. Deus fez também sua palestra com Adão, Deus fez uma palestra com Eva, Deus fez uma palestra com a serpente e também deu ordem e fez uma promessa com Adão, na descendência de Adão, na presença dele, e falou: eu vou mandar para que esmaga a cabeça da serpente. E ele falou para a serpente. Aleluia. E então nós sabemos que, quer dizer para os irmãos que eu não prego, mas a palavra está aqui na nossa frente, nós vamos ler a palavra. Aleluia. Eu não sei, querido, que é muito difícil aqui junto aqui do pastor Fabiano, querido, eu pregar, louvado seja Deus, quem somos. Aleluia, mas é assim que Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui um versículo na palavra do nosso Deus, que se encontra aqui em João. E João primeiro disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda estava nele e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio por intermédio em testemunhar para que testifique-se a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E a saber que crerem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Jesus! Nós aqui estamos adiante de uma palavra que ela já fala tudo o quanto Jesus, há 2000 anos, ele veio para cumprir a promessa que Deus fez com Adão lá no Éden. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu olho assim que não é fácil, foi uma coisa muito difícil. Aleluia! Louvado seja Deus! Uma transformação tremenda. Louvado seja Deus de quem estava com Deus, começando com o próprio Deus, criado por o próprio Deus, e agora não tinha mais condição de conversar com Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas o nosso Deus, Ele sabe de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Ele mesmo deixou passar aquele período de 2000 anos, ou um pouquinho a mais, mas agora Ele preparou Jesus para vir à terra, e estava naquele tempo ali, quando João Batista começou, aleluia, trazer aquele grande cenário, daquela grande profecia ao mundo todo, que viesse para ser batizado pelo João para a remissão de pecados. Aleluia! E Jesus estava naquele tempo com ele, ali por perto, mas ninguém não conseguia conhecer o próprio Deus na terra. Aleluia! Porque o Verbo, a Bíblia diz que se fez carne, o próprio Deus desceu na terra para cumprir sua promessa, mas nós não podemos entender, ou não precisa explicação, porque Deus faz da sua maneira, de uma maneira que Ele bem quiser. Aleluia! E ali Jesus veio à terra, ninguém conseguiu conhecer quem era Jesus, até procurava muito até para tirar Jesus antes da hora, mas Jesus sempre resguardava. E João Batista começou a batizar e chamar o povo ao arrependimento e falar sobre a luz, aleluia, que é Cristo, aleluia, que veio ao mundo para salvar, para iluminar os homens, porque Deus trata todos nós como homem, porque é a palavra de Deus, aleluia, sobre toda a terra, aleluia. E ali nós sabemos que era uma multidão muito grande, aleluia, que era batizado por João Batista, aleluia. Louvado seja Deus! Era grandíssima, era muita gente, foi abalada o mundo todo naquela sua época, de tanta gente que descia para ser batizada pelo João, porque via essa luz brilhar, porque a luz de Jesus, quando está na terra, ela brilha, ela abre porta, ela vai aos corações e ela limpa, e o povo vinha ao Jordão para ser batizado pelo João, aleluia. E era multidão e multidão, não era pouca gente não, aleluia. E o povo vinha e eles era cheio, porque ninguém vem no cenário que Deus abre porta, aleluia, louvado seja Deus, e
sem a presença. Eles vinham porque vinha e tinha resultado da presença do batismo de arrependimento de pecado. E o João Batista ainda alertava muitos, aleluia, e falava boas palavras até com eles sobre o arrependimento, aleluia. Mas ali João Batista profetizava sobre a luz, aleluia, sobre o próprio Jesus, aleluia, que havia de vir um, aleluia. Eles faziam muitas perguntas, aleluia, eles faziam muita pergunta para João, aleluia, eles se preocupavam muito, aleluia, pensando que João era o Messias, porque eles também sabiam, aleluia, eles também sabiam sobre o Messias, mas eles conheciam João há muito tempo, aleluia, mas o dono da vida, mas o dono do mundo, aleluia, que já estava no meio, por ali, a aparecer em qualquer momento, eles não conseguiam conhecer, aleluia, mas o João Batista sempre estava ali naquela jornada, naquele grande cenário, aleluia, trazendo aquela grande caminho aberto por Deus para a passagem que Jesus ia chegar, aleluia. Então ele veio batizando com água, mas João Batista disse para aquela multidão, eles veio perguntando: João, aleluia, você é o Messias? Ele disse: eu não sou o Messias, você é um profeta? Ele disse, João falou: eu não sou. Você é quem? Para que nós volta para avisar. Quem nos mandou lhe perguntar? Aí que João disse para eles: eu sou a voz que clama no deserto, e direitai o caminho do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! João Batista tinha a palavra certa para avisar para eles, aleluia. Eu não sou o Cristo, mas aquele, aleluia, que vem após mim, eu não sou digno de nem agachando desatar as suas sandálias, as suas alpacas, aleluia. Louvado seja Deus! E assim, aleluia, a multidão não parava de chegar. A multidão tinha sede de Deus, aleluia, porque enquanto eles estavam olhando para o alvo, que era a promessa do batismo nas águas para arrependimento de pecado, aleluia, eles estavam prontos para chegar e ser batizado por João, aleluia. Mas aí um dia, aleluia, aproximou Jesus do Rio Jordão naquele seu tempo, aleluia, e João não perdeu palavra e avisou para todos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Foi desse que eu falei, aleluia. E assim começou o Evangelho de Jesus, aleluia. João não queria batizar Jesus, João queria ser batizado por Jesus, aleluia, porque a presença de Jesus era tão grande naquele ambiente que João falou: mas eu não posso te batizar, eu que careço ser batizado por ti, e você vem a mim. E Jesus disse: ó João, é para cumprir a promessa dos profetas Isaías, é para cumprir a promessa dos profetas, as profecias dos profetas, aleluia. E João, vendo o que ele tinha de fazer, assim como Jesus tinha te dito:
E ele continuou, aleluia, batizar Jesus. Foi muito lindo. Foi muito lindo naquele dia do batismo de Jesus. Porque Deus abriu o céu e todos viram a presença de Deus no batismo, o Espírito Santo pousar sobre Jesus. Aleluia, porque veio assim, no sistema de uma pomba. Aleluia, pousou sobre Jesus. E a voz do céu bradou: eis aí o meu filho amado, nesse que eu tenho prazer. Aleluia, é nesse aí. Aleluia, então ali cumpriu aquela promessa que Deus fez com Adão, em Jesus, na presença de todos. O quanto Jesus já estava na terra, mas só que tinha o dia certo de se apresentar, aleluia, na primeira promessa que era as águas, ser batizado, para cumprir as profecias. Aleluia. Glória a Deus. E de repente, aleluia, todos viram a presença de Deus. Foi coisa gloriosa, foi coisas grandes, porque Jesus, no seu ministério, o povo não queria sair de perto de Jesus. Até então, o povo que estava com João acompanhava todos a Jesus. Então a presença era muito mais grande do que a gente imaginava. Aleluia, Jesus com aquela multidão, e aonde Jesus passava, uma multidão tão grande que o acompanhava, porque via milagres, via a presença de Deus. Porque muita gente diz que foi por comida, mas não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não era só pela comida. Também muitos milagres. Mas a presença de Jesus era a diferença daquele seu tempo. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus na terra pensaria, o dono do mundo, chegar para se apresentar no próprio mundo que ele criou. O homem que ele fez no pó da terra. Agora o mundo está repleto de todas as pessoas, de grandes a pequenos, e ele agora vem trazer uma nova aliança para que todos recebessem de Deus uma nova aliança, para uma confirmação de Deus com o homem e a entrada no céu, na boda do Cordeiro. Aleluia. E sabemos que assim foi o trabalho mais rico, que todo o trabalho de Deus é rico, mas para nosso benefício, Deus fez dessa maneira, deu o direito de Jesus vir bem diferente, que ninguém conhecia ele, para que nós alcançasse essa grande misericórdia, porque ele tem a grande promessa dele com Israel. Mas sabemos que Israel, pela lei que eles creem até hoje, ele não ia abrir mão para nós, porque eles têm regime, eles conhecem mesmo Deus, eles têm um conhecimento grandíssimo com Deus. É o mistério de Deus e eles. O mistério de Deus trabalha diferente, nós não entendemos. Então Deus está com Israel, mas nós somos Israel de Deus também. É o Senhor que faz isso, aleluia. É o jamuzeiro bravo, mas Jesus nos transformou, aleluia. Louvado seja Deus, para lhe adorar, aleluia. E assim nós ganhamos esse direito de seguir, de conhecer. Ainda que nós fomos todos chamados por Deus, mas ninguém queria vir. Mas quando Deus quer nos trazer, Ele vai lá e nos põe mesmo. Ele nos pega no colo, Ele nos pega pela mão e nos traz para perto dele. Que ainda que nós ouvimos o convite,
Por muitas vezes nós não vemos. Nós não entendemos o mistério, mas a hora que o Senhor chega lá e pega na nossa mão e traz para perto, aleluia, nós ficamos, porque conhecemos a verdade, conhecemos quem é Jesus, sabemos que Ele é o nosso Salvador, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, que sempre está nos guiando para aquele grande dia do Senhor, aleluia, porque Ele tem prometido a todos, e muitos estão no caminho, mas muitos ainda não entenderam. Ele é que banha, Ele é que traz. Então eu creio assim que às vezes nós achamos que não é as nossas orações, mas sim, nossas orações estão poucas. Aleluia, que a oração no tempo de Jesus e os discípulos, vinha muita gente, mas olha lá como que era a oração deles. Já nós não temos esse conhecimento nesse negócio, que eles tiravam tempo, era somente para Deus. Eles tiravam o tempo para Deus. Eles até que a nação vendia até fazenda, repartia para a alimentação, para a sustentação daqueles que iam para o campo. A coisa era naquele tempo, se nós fazemos um pouquinho daquele tempo para cá, tem falha. Tem falha no nosso mundo. Eu falo para o mundo, com a verdade, porque tem, mas não faz o que os discípulos receberam. O povo vendia as propriedades e trazia para recursos da família deles mesmos, até que precisasse, para eles ir para o mundo buscar as almas no mundo onde tivesse. Eles atragiam muita gente para os pés de Jesus. É questão de oração e tempo, mas precisa de alguém para bancar aquela família deles ali. E eles não perdiam tempo não. Eles traziam, uns vendiam, traziam, até que a Bíblia disse que trazia a quantia que fosse uma família maior ou menor, não dava todo mundo um tanto só, dava o tanto que precisava, porque era necessário naquele tempo, que eles viam. Quem viu a glória de Deus fazia isso. Eles tinham, eles não guardavam não, sozinho para deixar lá, para quem será? Eles repartiam o seu tempo era pouco. Eles não sabiam que ia durar 100 anos, 150 anos, né? Eles não sabiam, eles pegavam, deixavam tudo para trazer para as nações daquele seu tempo, para dividir para os discípulos que saíam, ninguém sabia o tempo que eles voltavam, só que eram muitas pessoas. A glória de Deus era tão grande naquele tempo que Jesus estava dominando da sua doutrina. Aleluia, eles tinham aprendido com Jesus, eles tinham aprendido com o próprio mestre, então eles andavam tanto com Jesus, que foi pouco tempo que Jesus ficou, mas aqueles que viram Jesus, morreram mesmo, até de martirizados, mas não negaram Jesus, e o povo que conseguiu na época ver o Evangelho de Jesus como era pregado, veio a perseguição e eles não desistiu. Não era perseguição, que hoje não tem perseguição. Aí tem, para os países lá fora diz que tem, que põe as pessoas aí, a gente vê exterminar aí, aquilo ali é perseguição. Mas essas coisinhas poucas que tem por aí, mas não é aquela perigosa, aleluia, mas eles não negaram o Evangelho, que aquele povo do lado de lá, aquele povo tinha uma característica tão forte de um conhecimento com Deus, que eles eram fortes, eles eram corajosos, era um povo, uma nação corajosa, era que nem leão, enfrentava qualquer coisa, mas no nome de Jesus eles traziam forte para o lado deles, enfrentava qualquer coisa, um animava o outro, mas Jesus, eles não negavam Jesus. Então, mas para
para isso acontecer, eu fiquei olhando, para aquela coisa acontecer daquele jeito ali, eles tinham conhecimento da presença real do grande rei que estava na terra, que já tinha sido tirado da terra, que se chama Jesus. Também os discípulos segurou também o que tinha aprendido e não olhou para outras coisas, foi fazer tudo conforme o Senhor mandava, que até a sobra de Pedro ou de Paulo, botavam os doentes aí do lado, que tinha a sombra, que eles iam passar nesse caminho, e quando a sombra deles pegava aquelas pessoas, as pessoas ficavam curadas de qualquer enfermidade. Sabemos que Deus está com Israel, sim. Aleluia. Ah, mas Israel não conhece Jesus. Deus quis assim. Mas Jesus é Deus. Jesus, nós alcançamos. Eles trabalharam todo o tempo, que é o filho primeiro. E nós, que fomos, que diz a Bíblia, que somos primeiros agora do arrebatamento, são nós. Mas eles estão firmes lá esperando Jesus. Eles estão lá, ó, firmes, esperando Jesus. Aleluia. Aqui nós estamos glorificando, exaltando Jesus. Eles estão lá esperando ainda Jesus. Aleluia. E sabemos que nós possamos agradecer esse Deus tão grande que nos trouxe para a luz, maneirou tudo que era tão pesado na lei. Deus quebrou esse negócio. Ele disse que não ia tirar um tio da lei, mas ele é a lei. E ele diz que o amor é que supera todas as coisas. Jesus é amor. E ele nos deu o direito de nosso nome ser escrito no livro da vida. Aleluia. E sabemos que através da palavra, o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós fomos fiéis até o fim, sem desistir. Nós seremos salvos. Porque a palavra diz que pela palavra nós somos salvos, mas tem que ir até o fim. Aleluia. E por essa vez nós estamos firmes, pedindo ao Senhor, porque não é da brincadeira não, a coisa é muito mais além, pedindo ao Senhor que o Senhor segure em nossas mãos. Porque quando nós olhamos lá como foi os discípulos que andou com Jesus, o que o inimigo é capaz de fazer? Nós temos que firmar mesmo. Nós com nossos filhos, nossas crianças, como eu estou vendo essas crianças abençoadas aqui, servindo ao Senhor com suas vozes tão maravilhosas. O conjunto de jovens aqui, aleluia, tão abençoado. Sabemos que o nosso Deus está pronto para nos capacitar, para que possamos nós apoiar muito mais ainda, fazer coisas que Deus agrada muito mais, para Deus trazer, aleluia, mais crianças, mais jovens, para adorar esse Deus tão poderoso, para que possamos todos estar, aleluia, todos glorificar esse Deus que tudo pode, tudo é poderoso, para nos ser, naquele grande dia, ser chamado. Vem, filho, bendito do meu Pai, possuir por herança tudo que tenho feito desde a consumação do século. Porque Jesus já tinha feito antes de pôr homem aqui na terra, ele já tinha feito tudo para nós. E assim, nós só queremos somente agradecer primeiro a Deus de ter nos chamado, aleluia, e eu quero agradecer essa amada igreja tão poderosa, tão gloriosa, que o Senhor que é lavado pelo sangue de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. A igreja recebeu a mensagem, diga amém. A igreja recebeu a mensagem, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Serva de Deus, irmão Mesina trouxe
a mensagem ao coração dos irmãos. Próxima terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. Venham todos, porque a leitura que nós fizemos esta noite, concernente, 2 Reis, capítulo 4. Na próxima terça-feira, nós vamos, logicamente, mostrar para os irmãos sobre 5, logicamente, circunstância que aconteceu aí em 2 Reis, capítulo 4, que fala da percorrida até mesmo do profeta Eliseu, desde o 2 Reis, capítulo 2 e 25, que ele estava em Samaria, e depois capítulo 4 vai falar os lugares que ele percorreu. Finalizo, antes de orar, dizendo para os irmãos que todos que têm um chamado não conseguem ficar parado em um lugar para sempre. Deus às vezes até deixa ficar por um tempo, mas daqui a pouco Jeová faz uma obra e a pessoa começa a andar e a fazer algo para Deus. Deus te abençoe, nos abençoe, abençoe a igreja. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Os matutinos, por enquanto, eu ainda não falei com os irmãos, mas se tem porventura, logicamente, alguém disponível, eu passo a chave para vir para o matutino. Eu ainda não fiz cópia. O segundo pastor da igreja, Diácono Adriel, até falamos dias atrás sobre o matutino. Eu não estou podendo, trabalho das 5 da manhã, não dá para mim vir. Eu sei que, como eu, tem muitos que de repente trabalham também pela manhã, não tem como vir para o matutino. Mas vamos ver aí umas datas para poder já passar a chave para quem puder estar vindo orar, logicamente, nos matutinos. Tem até vizinhos aqui próximo que já disponibilizaram a vir para matutino. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Próxima quinta-feira, logicamente, culto, aonde que vai estar alguém abençoada lá, logicamente, da Marquês de Barbacena, a irmã Sarisa, trazendo a mensagem de Deus aos corações. Dia 11, lá na Central, o pastor Otávio pediu, logicamente, eu estou avisando para os irmãos que terá, logicamente, reuniões, mas isso aqui, daqui para quinta-feira, a gente vai anunciando para os irmãos. Eu peço à igreja para ficar em pé, logicamente, já agradecendo aos nossos visitantes. Deus abençoe vocês. Eu já profetizei que entrou pelas portas do Cidade de Deus 2, já é daqui. Ah, mas eu sou da denominação tal, já a profecia está aí, tu já é nossa aí. Agora, para cumprir, não é comigo, mas a profecia já está profetizado aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelas vossas presenças. Obrigado por ter nos dado a honra de vir esta noite. A porventura, alguém que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aonde tem uma primeira pessoa que quer se entregar para Jesus Cristo esta noite. Tem porventura alguém que não é crente? Então nós vamos orar. Poderoso Deus e majestoso Pai, que habita acima de todos os céus, Pai querido, despede a sua igreja em paz, nos leve em paz a nossa casa, abençoando cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas. Pai querido, que nesta semana o Senhor Deus nos dando vida e saúde, que vai entrar, que as bênçãos do Senhor que nós recebemos hoje, dia 5 de janeiro, neste domingo abençoado, que o Senhor abençoe mais e mais cada um de nós. Abençoe a sua filha, irmã Almezina, minha mãe, que pregou esta noite, que o Senhor Deus continue usando as palavras. Pai querido, a todos os demais companheiros e família, em nome de Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrossanto amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do divino Espírito Santo Consolador esteja com toda a congregação Cidade de Deus 2, e alegremente todos cantamos. Amém. 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 Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.